Boa noite, irmãos. Que bom podermos estar aqui nessa noite na casa do Senhor, participando desse culto. Nos alegramos com cada um de vocês que aqui nessa hora podem estar aqui conosco participando. Hoje estou vendo aqui nosso irmão Afonso Celso está aniversariando, não é isso, irmão Afonso Celso? Coisa boa, não é isso? Eu aproveito e convido você a dar um aperto de mão quem está perto de você. Quem está perto do Afonso Celso aí, ó, além da esposa, dê um abraço aí no nosso irmão Afonso Celso, que está aniversariando nesse dia também. Muito bom estarmos juntos aqui. Estou vendo o Jomar ali, né, Jomar? Coisa boa. Jomar está aqui conosco também nessa noite, irmão Jomar. Muito bom estar aqui conosco, participando. Irmãos, é muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus. Daqui a pouco no café a gente continua nesses cumprimentos. Aí você vai poder dar um abraço no irmão Afonso Celso também e participar desse momento. Irmãos, antes de compartilharmos da palavra de Deus nesta noite, queremos só compartilhar, algumas informações. Primeiro, que nós estamos aí no mês da família, e nós já estamos orando, uma família orando aí pela outra. Nós já estamos participando dos devocionais diários que nós temos compartilhado também, mas muitas outras atividades também estão acontecendo. Amanhã tem o nosso culto jovem, amanhã às 19h30. Se você tem de 0 a 100 anos, está convidado a participar. Só quem tem mais de 100 que não está na categoria jovem. Acima de até 100 pode vir participar do nosso culto jovem amanhã. Nosso irmão Aleph ali, da terceira igreja, será o nosso orador na noite de amanhã. Então você está convidado. No domingo, irmãos, também nós teremos uma grande celebração aqui. O que é que nós vamos ter no domingo aqui? Pela manhã nós vamos ter batismos e alguns irmãos vão pedir cartas também. Estou vendo aqui, a Esté ali, vai batizar domingo pela manhã, já está na expectativa. Sei que ela já convidou muita gente, isso, Esté, para estar aqui no domingo. Eu passo que você convide também para que a gente possa junto. O Washington está ali também, Washington? Domingo de manhã vai estar batizando. Nosso irmão Igor e Patrícia também vão batizar domingo pela manhã, vão estar aqui conosco também. E tem mais uma turma, irmãos, então vai ser uma celebração muito grande domingo pela manhã. E tem os irmãos que vão pedir carta também. Então é uma daquelas manhãs que marcam os nossos corações, que nos deixam, que a gente leva para todos sempre participar de um momento como esse. Então você não pode ficar de fora, ainda convida mais um monte para estar aqui conosco, participando no domingo pela manhã. No domingo também nós temos uma data que nós batistas celebramos, é o Dia de Ação Social. E nossa irmã, nossa equipe da Ação Social fizeram uma proposta, que no próximo domingo, aqueles irmãos que puderem, eu sei que nas classes já fazem isso, nós vamos trazer 1 quilo de alimento ou outra quantidade que você possa trazer, para na hora do momento do culto do ofertório, todos nós vamos entregar esse alimento aqui. Então domingo não vai ser na classe, nós vamos entregar aqui no momento de dedicação, nós vamos entregar todo esse alimento, porque tem muitas pessoas que precisam de uma cesta básica, que precisam de uma ajuda. Então se você puder, abençoe no domingo, participe desse momento, mas que você vai estar, esse momento de dedicação, então todos nós estamos convidados a participar desse momento no domingo pela manhã. E à noite nós vamos ter o nosso culto de abertura aí, oficial da abertura do mês da família, que é o Jesus Transforma Minha Família. Domingo à noite temos a celebração. No sábado que vem, irmãos, nós temos reunião de casais. Eu sei que o irmão Duda, a irmã Juliana, o irmão Maxwell e a irmã Zara estão preparando aí com carinho aí essa reunião de casais. Então se você é casado, vem sábado que vem, 19h30, pastor Samuel Muri será o nosso orador da noite. Então está sendo tudo preparado com muito carinho para que os casais possam estar reunidos aqui na igreja no próximo sábado. No domingo é o Dia das Mães, o segundo domingo também tem celebração na casa do Senhor. E no outro final de semana é o nosso congresso da família, sexta, sábado e domingo. Pastor Jonas Elton estará aqui conosco nessas oportunidades, será o nosso orador desse final de semana. E no último final de semana, irmãos, no sábado pela manhã, nós vamos um grupo aqui da igreja lá na Cristolândia em Campos. Nós vamos levar um almoço para eles, vamos preparar aqui, e nós vamos fazer um culto e vamos almoçar junto com aquelas irmãs da Cristolândia que estão lá hoje. Como é o mês da família, elas estão longe das suas famílias, então como família de Cristo nós vamos lá levar esse almoço. Então ore por isso, para que Deus possa estar abençoando, e para quem desejar participar, a gente vai viabilizar aí, a Kombi da igreja vai, a gente leva um grupo para participar desse almoço ali no sábado pela manhã. E no domingo pela manhã não haverá culto aqui na igreja, vai ser lá no sítio do Paulo Feijó. Toda a igreja vai se reunir lá. Depois a gente vai passar mais orientações. Então no domingo pela manhã, dia 26, nós vamos estar todo mundo lá.
nós vamos ter o trabalho lá, nós vamos almoçar juntos, vai ter uma tarde lá especial, alguns vão jogar bola, não é isso? Vai ter de tudo lá, outro joga vôlei, outro toma banho de piscina, cada um, né? Outro caminha, né, Fabinho? Cadê Fabinho? Fabinho estava aí, eu levar Fabinho para caminhar, uma boa caminhada, ou seja, vamos ter de tudo aí para poder participar desse momento. Então, irmãos, orem pelo nosso beijo da família, ore pelas atividades da igreja, ore pelas vidas. Eu queria convidar você a mais uma vez nós orarmos nessa hora. Talvez você tenha alguma coisa nessa noite que você gostaria de colocar diante de Deus. Talvez você tenha alguma coisa que você queira agradecer a Deus nessa noite. Já oramos aqui pelo Rio Grande do Sul, irmãos, lá não terminou, as águas ainda estão subindo, algumas cidades estão com risco de barragem romperem, 39 pessoas já foram suas vidas ceifadas, 68 estão desaparecidas. Santa Catarina também já teve a primeira morte também, e tem previsão de chuva forte para toda a nossa região sul do país. Talvez seja a enchente mais forte da história do Rio Grande do Sul. Então assim, vamos orar por tudo isso, para que Deus tenha misericórdia daquele povo e de alguma forma a gente abençoar aquele povo também. E vamos pedir também pelos nossos enfermos. Nossa irmã Rosenilda continua hospitalizada. Essa semana eu estive visitando ela lá na UTI. Estou vendo o irmão Jomar ali, né, seu filho e a família. Temos orado. É Deus que está no controle, é Deus que tem a palavra final. Nosso irmão Aleir também está hospitalizado. Vamos orar por ele também. A Maísa também continua internada. A mãe do nosso irmão Alexandre também hospitalizada, e outras situações mais, irmãos. Temos muitos motivos para colocar diante de Deus, e eu queria orar nessa hora, convidar você a curvar a sua cabeça, e nós colocarmos tudo isso diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por nós estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte da família de Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia fomos alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E agora, Senhor, nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E nós somos agradecidos por isso, por esse privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, por cada um que se encontra aqui nessa noite. Porque o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor tem nos alegrado e nos dado o desejo de estar em Tua casa, de estar em Tua presença. E nós pedimos que o Senhor continue, Senhor, a renovar em nós esse ânimo e essa alegria de sempre servirmos ao Senhor. Nessa hora consagramos, Senhor, nossas famílias, mas nessa hora, Senhor, colocamos diante de Ti aqueles que estão precisando do cuidado do Senhor. Rogamos pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, pelos nossos idosos, pelos aqueles que estão acamados. Rogamos, Senhor, pelas famílias que estão atravessando por lutas que nem sabemos, mas o Senhor sabe e conhece, que o Senhor possa fazer o extraordinário nessas vidas. Rogamos, Senhor, nesse momento pelo Rio Grande do Sul, pelo sul do nosso Brasil, que o Senhor possa agir agora, Senhor, com graça e misericórdia. Que apesar de toda essa dor, apesar de toda essa perda, o Senhor possa estar operando na vida daquela região, e aquelas pessoas possam se voltar para o Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é quem está no controle da história, o Senhor é quem tem a palavra final, e o Senhor pode transformar todas as coisas na vida deles. Agora, Senhor, colocamos ainda a palavra que vai ser compartilhada nesse momento. Abra, Senhor, a nossa mente, abra nosso entendimento e fale aos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos continuar em Apocalipse. Semana retrasada nós estudamos a primeira carta à igreja de Éfeso. Vimos ali, irmãos, que aquela igreja era uma igreja operante, uma igreja que trabalhava, e Jesus estava vendo tudo aquilo. Ele falou: conheço as tuas obras, sei de tudo que você está fazendo, porém tem contra ti algo, que abandonaste o primeiro amor. Então Jesus elogia aquela igreja, mas ele chama aquela igreja a voltar ao primeiro amor, e foi a nossa temática daquele encontro em que nós conversamos sobre isso. Hoje, irmãos, nós vamos continuar na segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, do verso 8 até o 11. Mesmo assentado como os irmãos estão, nós iremos fazer uma leitura alternada desse texto, que nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Os irmãos,
Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém. Que Deus nos abençoe da leitura da sua palavra. Esmirna, eu não sei se você sabe, mas das 7 cidades que receberam uma carta de Jesus, essa é a única que existe até hoje. Essa cidade se chama Izmir e hoje é lá na Turquia. Essa cidade ainda existe. Esmirna vem da palavra mirra, que significa uma erva amarga, e que é muito apropriada para o que aquela igreja estava sofrendo. Aquela igreja, irmãos, de Esmirna estava sendo perseguida. Aquela igreja, irmãos, ela estava sendo caluniada, ela estava sendo aprisionada. Aquela igreja, irmãos, sabia o que era sofrer. Aquela igreja sabia o que era passar por lutas por causa do nome do Senhor. Mas em tudo, essa igreja era sempre fiel a Deus. E é interessante, irmãos, que nessa carta, essa igreja, ela não recebe nenhuma desaprovação, mas ela só recebe elogios do Senhor. É a única que vai receber só elogios de Deus. É essa igreja chamada Esmirna. É interessante, irmãos, que todas as cartas, e nós vimos isso ali agora no verso 8, todas as cartas, Jesus se apresenta de alguma forma para a igreja. E isso tem um significado. Apocalipse 2:8 nos mostra sobre isso. Há um significado em relação a isso. Ele se apresenta como quem? O primeiro e o último. Aquele que foi morto, mas reviveu. Se você observar, em cada uma das cartas em que Jesus se apresenta, ele já havia se apresentado assim lá no capítulo 1. Sempre ele vai pegar alguma coisa do capítulo 1, quando nós vimos a apresentação dele, e ele traz na sua saudação inicial da sua carta. E tudo, irmãos, que ele escreve para a igreja, pode prestar atenção numa coisa, tem a ver com aquela igreja. Tudo, irmãos, que ele escreveu para a igreja de Esmirna tinha a ver com aquela cidade, tinha a ver com o que estava acontecendo. Primeira coisa, irmãos, que chama atenção: Esmirna era uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas aquela cidade era uma cidade muito rica. Aquela cidade, irmãos, ela concorria com Éfeso. Aquela cidade era chamada a Flor da Ásia. Era uma cidade importante. Tinha um porto, o maior porto da Ásia ficava nessa cidade. Éfeso é uma cidade muito grande, tinha um porto, mas Esmirna era o porto mais movimentado de toda a Ásia. Era uma cidade rica, era uma cidade, irmãos, que havia um monte chamado Pagos, e lá nesse monte havia muitos templos. A Afrodite, a Zeus e vários outros deuses gregos haviam templos. Era uma cidade muito pagã, mas era uma igreja pobre numa cidade rica. Uma outra característica, irmãos, essa cidade havia morrido e ressuscitado. Mas como é que pode isso? Como é que uma igreja pode morrer, uma cidade pode morrer e pode ressuscitar? Essa cidade, ela foi ali construída por volta do ano 1000 a.C. pelos colonos gregos. Só que no ano 600 a.C., os lídios invadiram essa cidade e destruíram totalmente ela. Essa cidade acabou, não sobrou nada dessa cidade. Só que uns 400 anos depois, Lisímaco, ele reconstrói essa cidade para ela ser a mais bonita de toda a Ásia. Então, quando Jesus diz que eu sou aquele que estive morto e reviveu, ele sabia exatamente o que significava isso. Aquele povo, aquela cidade, aquela igreja, eles sabiam exatamente do que Jesus estava fazendo. E Jesus vai falar a essa igreja sobre fidelidade, irmãos. Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. No ano 195 a.C., quando Roma ainda não era nada, eu não sei se vocês sabem, mas o Império Romano começa no ano 63 anos de Cristo. Quando Roma ainda não era nada, Esmirna fez um templo à deusa Roma. No ano 26 da nossa era já, as cidades da Ásia disputaram para quem ia construir um templo para o imperador romano.
E no final a disputa ficou entre Esmirna e Éfeso, e Esmirna ganhou. Tinha um templo lá de culto ao imperador. Então essa cidade, irmãos, era uma cidade importante, uma cidade que tinha todo esse aspecto e toda essa fidelidade a Roma. E nessa cidade também, irmãos, aconteciam anualmente os Jogos Atléticos. Era uma cidade em que os jogos aconteciam. E esses jogadores disputavam uma coroa de louros. E Jesus prometeu o que para essa igreja? A coroa de quê? Da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Os Jogos Atléticos, tudo isso que tem aqui, eles vão lhe dar, na verdade, uma coroa de louros, que hoje existe, daqui a pouco não existe mais. Mas o que eu tenho para a minha igreja, o que eu tenho para ela, é uma coroa da vida. É isso que eu tenho. Então essas são algumas características, irmãos, importantes que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Quando eu vou para o verso 9, Jesus começa falando: conheço a tua tribulação. Irmãos, nós precisamos saber, irmãos, que a vida não é um mar de rosas. A vida tem lutas, a vida tem desafios. E aquela cidade, irmãos, aquela igreja em Esmirna sabia o que era a tribulação. Era como se um rolo compressor estivesse passando sobre a vida daqueles irmãos. Eles estavam sofrendo, irmãos. Muitos estavam sendo presos, os seus bens eram confiscados, muitos estavam sendo mortos. De uma única vez, irmãos, 1.200 crentes foram jogados do alto do Monte Pagos, todos morreram. Numa outra vez, 800 crentes foram arremessados lá de cima, abaixo também. E nessa cidade havia um bispo chamado Policarpo. Eu não sei se você já ouviu falar em Policarpo. Policarpo era um servo, um homem de Deus, um crente. Foi discípulo de João. Ele fez uma transição entre a geração que conviveu com Jesus e a geração seguinte, podemos dizer assim. Esse homem, irmãos, quando estava com 86 anos, ele foi preso. E ele foi ameaçado pelas feras, por todas as coisas. E o procônsul falou apenas uma coisa com ele: rapaz, negue a Jesus. Só queremos que você faça isso. Se você negar Jesus, você vai ser solto. É somente isso. E Policarpo, irmão, respondeu o seguinte: 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu Rei e Salvador? E aí o procônsul falou: então nós vamos te queimar vivo numa pira. E aí ele deu mais uma resposta para o procônsul, e ele falou o seguinte: tu me ameaças com fogo, que queima por 1 hora, e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres. E depois dessa resposta de Policarpo, irmãos, eles acenderam uma pira no meio do estádio, e aquele homem de 86 anos foi colocado naquela pira. E eles queriam pregá-lo ali para que ele não saísse. Ele falou: não preciso me pregar, porque eu não vou sair daqui, eu estaria aqui. E quando ele ali colocado, a história nos diz, irmãos, que aquele homem orou, agradecendo a Deus pelo privilégio de morrer pelo nome de Jesus. Ele não estava triste, ele não estava nervoso, ele não estava preocupado, mas ele ora, irmãos, agradecendo a Deus pelo privilégio de morrer pelo nome de Jesus. Então, irmãos, essa era Esmirna. Ser crente nessa igreja, irmãos, era correr o risco de você perder os seus bens, de você perder a vida por causa do nome de Jesus. E é para essa igreja, irmãos, que Jesus vai e fala para ela: eu conheço a tua tribulação. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que Deus sabe exatamente o que nós estamos passando agora. Deus sabe das suas preocupações, Deus sabe daquilo que você está sofrendo, Deus sabe daquilo que está passando no seu coração. As suas lágrimas, que talvez você chore lá no seu quarto, em algum local, eu quero dizer para você: Deus sabe de cada uma delas. Não tem nenhuma que Ele não saiba. E mais do que isso, irmãos, Ele está ao nosso lado, Ele está junto de nós em todas as situações. E aí ele continua no verso que ele fala: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres o quê? Rico. Aos olhos humanos, vocês são pobres.
mas aos olhos de Deus vocês são ricos. Porque a riqueza, irmãos, para Deus não é a riqueza desse mundo. Por isso que Ele fala que nós devemos ajuntar tesouros aonde? É no céu. Então, irmãos, aí você pode dizer, mas por que aquela igreja era pobre? Eu posso te dizer alguns motivos. Primeiro, irmãos, muitos dos que se convertiam eram pessoas mais simples e humildes. Muitos dos que se convertiam eram escravos, que foram escravos e se converteram a Jesus. Muitos, irmãos, daqueles ali tiveram seus bens confiscados. Muitos, irmãos, eram saqueados. E por causa do nome de Jesus, irmãos, eles perdiam tudo. Irmãos, aqueles crentes daquela igreja de Esmirna, eles sabiam o que era padecer necessidade. Eles sabiam, irmãos, o que é ter dificuldade. Existem duas palavras, irmãos, para pobreza no Novo Testamento: pitocheia e pineia. A pitocheia é a pobreza total extrema, e a pineia é aquilo que é supérfluo. João usa a pitocheia, que é a pobreza extrema. É falta, às vezes até o que é necessário não tem. E aquela igreja sabia o que era isso. E para essa igreja Jesus fala: eu conheço a tua tribulação, eu sei que vocês estão passando, eu conheço a tua pobreza, mas sabe de uma coisa, vocês são ricos. Vocês não são pobres não, vocês são ricos na verdade. Porque a riqueza do mundo, irmãos, ela é passageira. Caixão não tem gaveta. Você já viu algum caixão com gaveta? Até porque se botar lá na gaveta na primeira noite, ou seja, já vão tirar tudo de lá. Bota lá para ver, né? Leva tudo lá para o cemitério e enterra. Na mesma noite, vocês já vão limpar, já não vai deixar mais nada lá. Então, irmãos, as coisas desse mundo, irmãos, elas são passageiras. Nós somos apenas mordomos de Cristo. Aquilo que Deus tem nos dado, irmãos, é para abençoar. Às vezes, irmãos, se a nossa natureza humana ela é muito egoísta, ela é muito individualista. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quem é dono de tudo é Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é dono da prata, e Ele supre a necessidade de cada um de seus servos. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Nada foge do seu controle. Mesmo quando às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano e continua cuidando do seu povo. E aquela igreja, irmãos, ela era uma igreja que sofria tribulação, que enfrentava muita pobreza. Mas Tiago 2,5, irmãos, diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Deus elege os pobres do mundo. Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Lucas no capítulo 6:20 fala que bem-aventurados os pobres também. Porque muitas das vezes, irmãos, quando as pessoas se tornam ricas, elas começam a confiar muitas vezes nas suas riquezas. E elas começam a depositar a sua confiança nas coisas materiais. Porque eles acham que eles podem, que eles conseguem fazer. Mas quando nós padecemos necessidade, irmãos, nós buscamos muito mais a Deus, nós dobramos muito mais os nossos joelhos, nós buscamos muito mais a sua presença. E eu quero dizer nessa noite, se Deus tem te abençoado, não se esqueça, irmãos, que tudo vem do Senhor, é tudo dele. Não se afaste dele, não deixe a sua autoconfiança levar você para esse caminho, mas se mantenha firme, perseverante no Senhor. E essa igreja, irmãos, ela sabia o que era enfrentar dificuldade. Essa igreja, irmãos, ela estava sendo difamada. Voltando lá em Apocalipse 2:9, o texto diz, a parte final dele, irmãos, depois do exílio, ele começa a dizer: e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Naquela cidade, irmãos, havia uma comunidade judaica muito forte. E um dos primeiros inimigos do evangelho da igreja primitiva, irmão, foram os próprios judeus. Aqueles da qual Jesus descendeu foram os que mais lutaram contra a igreja, perseguiram os cristãos. Se nós olharmos, o próprio Paulo, como enquanto não cristão, era um perseguidor. Depois ele se converte e ele sofreu na pele toda a perseguição. Em cidades, ele fala, ele foi apedrejado, ele foi inúmeras coisas, ele sofreu açoites, ele sofreu muitas coisas, foi preso, tudo aconteceu por causa do evangelho. E tudo isso incitado por quem? Pelos judeus. E aqueles judeus, irmãos, estavam incitando os romanos contra também a igreja de Esmirna. E aí João, aqui dizendo, escrevendo pelo Senhor, diz: eles pensam que são judeus, ou seja, mas ao contrário, irmãos, eles não passam de sinagoga de Satanás.
aquele que, irmãos, que um dia foi o povo escolhido, mas pelo seu caminho, pela sua opção, eles se tornaram sinagoga de Satanás. Que coisa terrível na vida desse povo, irmãos. E eles estavam difamando os cristãos. Mas difamando de quê? Primeiro, que os cristãos eram canibais. Você já ouviu isso? Porque a ceia do Senhor, a gente fala que é o corpo e o sangue de Cristo. Então começou-se uma teoria que os cristãos eram canibais, que comiam carne humana, que bebiam o sangue das pessoas, por causa do conceito da ceia, o corpo de Cristo. Mas sim, isso é simbólico. Então começou a falar isso. Os cristãos são essa seita aí, é uma seita canibal. Começou a dizer também, irmãos, que os cristãos dividiam as famílias, porque quando alguém se convertia já não tinha mais o mesmo procedimento de antes. Começou a dizer também, irmãos, que os crentes eram ateus, porque eles não se dobravam o joelho a nenhum outro ídolo. Começaram a dizer também, irmãos, que os judeus eram rebeldes, queriam se insurgir contra o imperador, porque eles não diziam que César era o Senhor. Então, irmãos, aquela igreja estava sendo massacrada, aquela igreja estava sendo apertada, eles estavam passando por tudo aquilo que estava ali acontecendo com eles. Mas a avaliação de Deus, irmãos, sobre nossa vida é diferente da avaliação do mundo. O mundo olhava aquela igreja como uma igreja pobre, mas Jesus falou, ela é rica. Laodiceia, que é a 7ª carta que nós vamos ver, e a última, ela se achava rica. Jesus virou para ela e falou, pobre, cego, miserável e infeliz és tu. Porque Deus, irmãos, Ele vê diferente da forma que nós vemos. Ele não vê da mesma forma que nós estamos vendo. A visão de Deus, irmãos, é uma visão diferente. Mas o verso 10 vai falar, Jesus vai falar agora, não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vocês na prisão, para que sejais provados. Irmãos, guarde uma coisa, irmãos. Nós sabemos que Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, mas Deus nos prova. E a provação de Deus, sabe para quê, irmãos? Para nos refinar, para tirar o melhor de nós. A tentação do diabo, irmãos, é para tirar o pior que nós temos. O diabo, quando nos tenta, ele quer tirar o pior de nós, ele quer fazer o pior conosco. Mas Deus, quando nos prova, Ele quer tirar o melhor da gente. Ele quer refinar. Ele quer tirar o melhor que você tem. E são nas provações, irmãos, que nós crescemos mais. São nas provações, irmãos, que nós conhecemos mais de Deus. Então, o diabo, ele quer te tentar, porque ele quer tirar o pior de você. Mas Deus, Ele nos prova para tirar o melhor. Mas sabe mais uma coisa, irmãos? O diabo só vai até onde Deus permite. Você lembra de Jó? Deus falou, só vai até aqui, não passe desse ponto. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é essa: Deus não permite que o diabo vá além do que Ele permite. O diabo, irmãos, é como um cachorro feroz, só que na corrente. O cachorro feroz na corrente, ele só vai pegar você se você fizer o quê? Chegar no espaço dele. Um cachorro feroz na corrente, se ele está ali, a corrente tem 2 metros, ele não consegue chegar ali em Caldinha, porque ele só tem 2 metros. Mas se Caldinha vier ali perto dele, ele morre. Você tem que pensar nisso. O diabo é isso, é um cachorro feroz, mas ele está na corrente, porque quem tem o controle, quem é soberano é Deus. Mas se você chegar ali perto dele, for brincar com ele, ele vai te pegar, porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele tem isso tudo. Então, irmãos, ele é aquele cachorro feroz que só está esperando a oportunidade. Se você chegar, você sabe que você está em perigo. Mas se você mantém distância, você pode caminhar tranquilo, porque é Deus que nos guarda, Deus que cuida e é Deus que nos protege. Então o diabo ele quer sempre tirar o pior de nós, porque a nossa carne, irmãos, a nossa natureza humana, se ela se revelar, irmãos, é só tragédia em nossa vida. Mas Deus ele quer trazer as coisas boas, Ele quer te provar para que você cresça, para que você melhore, para que você possa avançar. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Além de Ele limitar o diabo, Ele fala: diabo, você só pode ir até aqui, daqui você não passa. Ele só tenta você, Ele só prova você até o limite que você consegue suportar. A palavra de Deus nos diz isso lá em Coríntios. Você só vai, Deus só permite, irmãos, até onde você aguenta. E Ele conhece a gente muito melhor do que nós mesmos. Porque nós às vezes nos achamos que conhecemos nós mesmos, mas nós não conhecemos não.
Às vezes a gente fala, não, se acontecer isso eu vou fazer assim. Aí nós achamos que vamos fazer assim. É quando a coisa acontece que a gente vai saber como que nós vamos agir. E Deus já sabe disso. Então de antemão Ele não permite que você vá além daquilo. Mas aquela igreja, irmãos, ela estava sendo perseguida, estava enfrentando tribulação. Mas Deus ali avisou, ó, vocês vão passar por uma tribulação. Mas a tribulação, irmãos, ali é de 10 dias, é o sentido assim, isso é por um tempo limitado. Isso não é para sempre não. A própria palavra de Deus nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, a provação, a tribulação não é para sempre não, ela é temporária. Ela tem um limite, e Deus sabe esse limite. E ali, irmã, e Ele vai fechar, né? Ser fiel até a morte. Irmão, aquele ser ali, você está observando que tem um acento? É um verbo. Ali não é um provérbio, não é o ser no sentido de condição, não. Se não, Ele está dizendo, seja fiel até a morte. Se preciso for morrer pelo nome de Cristo, morra. O sentido é esse, que às vezes a gente vê algumas pessoas falando como se fosse uma condição. Se você for, não, isso o texto não está dizendo isso não. O texto está dizendo para eles, seja fiel, se preciso morrer, morra, por causa do nome de Jesus. Não tem problema não, sabe por quê? Porque depois eu vou te dar a coroa da vida. Então aquele chamamento ali não é uma condicionante, mas podemos dizer que é o imperativo ali, seja fiel, ser fiel, se até preciso morrer, morra pelo nome de Jesus. E aí ele caminha, para o verso 11, ele vai dizer, irmãos, no verso 11 o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O Império Romano poderia matar os cristãos ali no estádio, no Coliseu, podia tirar a vida deles, mas vocês não fiquem preocupados com isso não, porque a preocupação tem que ser com a segunda morte, e essa já não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a vida do crente. Então vocês não precisam se preocupar por isso, que a segunda morte não vai causar nenhum dano para vocês, não vai causar nenhuma dificuldade. Assim como Policarpo ali, ele entrega a sua vida, e assim como ele, muitos outros. Eu tenho esse livro aqui que fala, né, conhecendo os mártires da igreja primitiva, e conta detalhadamente cada um desses o que sofreram, as atrocidades que muitos crentes sofreram no segundo século ali, no terceiro século, por causa do nome de Jesus. Mas esses homens foram fiéis, até mesmo morrendo, entregando a sua vida para não negarem o nome de Jesus. E Jesus falou com eles: podem ficar tranquilos, porque a segunda morte não tem poder sobre vocês. Vocês são salvos, vocês vão receber a coroa da vida. Essa coroa do mundo, ela passa, as coisas do mundo passam, mas a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para nós, que a segunda morte não tem poder sobre nós, não tem influência mais sobre a nossa vida. Irmãos, saibamos que às vezes, irmãos, o sofrimento, ele é até benéfico para nós. Davi, Salmo 119, no verso 71, ele fala que o sofrimento foi bom para ele. O sofrimento ajudou ele na sua vida. No Salmo 119, no verso 71, ele nos fala sobre isso, que foi bom, que foi, assim, ele fala, foi bom eu ter sido castigado. Foi bom, ele falou que isso foi uma coisa boa, para que eu aprendesse o quê? Dos teus decretos. Ele dizendo isso aqui, foi bom. E às vezes, irmãos, a gente agradece. E eu fico pensando, irmãos, de quando eu era pequeno, todas as correções que eu recebi dos meus pais, como foram bons isso, como me ajudaram. As correções que eu recebi lá quando pequeno dos meus pais, irmão, foram só benéficas para mim. Hoje eu fico pensando como foi bom aquilo, porque terrível teria sido se meus pais não tivessem me corrigido, não tivessem me ensinado, tivessem deixado eu à vontade. Hoje certamente só pela misericórdia de Deus, mas quando eu lembro de tudo isso, falo, como foi bom eles terem me disciplinado. Então Davi fala, foi bom eu ter padecido, foi bom eu ter sido castigado, porque eu pude aprender e conhecer mais de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos, assim como Cristo padeceu, nós também padecemos. Filipenses capítulo 1, o verso 29, nos fala exatamente sobre isso. A última bem-aventurança fala que bem-aventurado aqueles que sofrem por causa da justiça. Filipenses 1, 29, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele.
Então, irmãos, não existe uma vida cristã que vai ser só mar de rosa, não. Na nossa caminhada, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades. Mas saibam de uma coisa: tem uma coroa da vida nos esperando. A segunda morte já não tem mais poder sobre nós. E Jesus, Ele olha para nós diferentemente do como o mundo olha. Talvez o mundo possa olhar para nós e não dar nenhum valor. Talvez o mundo possa olhar para nós e não considerar coisa alguma. Mas Jesus considera você, e você é especial para Ele. E é tão especial, irmãos, que mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Então, quando a gente fica olhando, irmãos, para essas igrejas, para aquilo que eles estavam vivendo, mas ficando vendo também as experiências que eles tiveram com Deus, o que eles não puderam provar, o que eles não puderam experimentar. Porque quando nós, às vezes, irmãos, atravessamos pelo vale, nós experimentamos também muito mais da graça e da misericórdia de Deus. E que nessa noite Deus possa completar essa palavra no seu coração. Que você possa depois olhar com mais carinho essa igreja, Esmirna. Olhar para esse texto, analisar, olhar para a sua vida e ver, né, que nós podemos aprender com aqueles irmãos. Que esse texto continua atual, ele continua a falar aos nossos corações nesse tempo presente também. Que continua tendo lutas, irmãos. Continua tendo dificuldades, continuamos enfrentando difamação, continuamos atravessando por milhares de coisas, e o diabo, irmãos, ele continua aí do mesmo jeito. É um cão raivoso, ele está acorrentado, mas se você estiver no alcance dele, saiba que ele é, ou seja, extremamente perigoso. Então não brinque com isso, tenha sempre cuidado. Por isso que a Bíblia fala, né? Resistir ao diabo para que ele possa fugir de vós.